Você já se deitou no escuro, fechou os olhos e notou formas aparecendo atrás das suas pálpebras? Linhas, redes, luzes piscando, como se um padrão vivo estivesse se organizando na noite. Para alguns, pode não ser nada, mas para você é diferente. Carrega uma inquietação singular, como se sua percepção estivesse tocando algo inexplicável pelo raciocínio comum. Muitos dos escolhidos de Deus experimentaram isso em silêncio. Eles tentam falar sobre o assunto, e a única resposta é riso, explicações superficiais ou refrão familiar de que é apenas cansaço. Então você guarda para si. Mas a experiência retorna. Ela retorna quando a casa está silenciosa, quando a mente desacelera, quando a vida entra em um momento de transição. E então surge a pergunta: por que eu vejo isso? Por que eu sinto isso? A verdade é que nem todos conseguem perceber as camadas do invisível. Não porque sejam inferiores, mas porque vivem em um estado de paralisia causado pelo excesso, pelos gritos, pelo barulho, pela pressa, pela ansiedade. Os escolhidos não podem estar completamente desconectados. Eles sentem a atmosfera, percebem a energia, captam as nuances sutis. Quando o mundo mergulha na escuridão, o ruído diminui e o que antes estava oculto começa a emergir. E é aqui que o título ganha significado. Em linguagem simbólica, os escolhidos de Thoth são aqueles que possuem uma mente sutilmente sintonizada com padrões, códigos, com a leitura do invisível. Thoth, conectado ao conhecimento sagrado e à escrita, representa uma consciência que observa com precisão. Isso não precisa se transformar em medo ou superstição, nem precisa se tornar arrogância. O que importa aqui é caminhar com maturidade, observar sem compulsão, respirar sem pânico, observar sem inventar uma história, porque esse padrão não existe para entretenimento. Muitas vezes ele te impulsiona em direção à sincronicidade, a escolhas mais autênticas e a uma vida mais alinhada com quem você realmente é. Eu sou George. Siga o canal e fique comigo. O padrão noturno que apenas os escolhidos de Thoth podem sentir. Você está deitado, as luzes estão apagadas, seus olhos estão fechados, e de repente algo surge na escuridão. Linhas, grades, formas que parecem pulsar. Às vezes assemelha-se a uma geometria viva, ordenada demais para ser mera aleatoriedade. Sua mente tenta interpretar isso como imaginação, como cansaço, como cérebro. Mas ao mesmo tempo, em algum lugar dentro de você, reconhece que não se trata de aleatoriedade. Muitos escolhidos vivenciaram isso em silêncio, pois quando tentam relatar, a reação costuma ser a mesma: zombaria, dúvida, explicações superficiais. E por não querer ser acusado de exagero, você guarda para si. Mas essa experiência retorna, especialmente quando você está entre o sono e a vigília, especialmente quando a casa está silenciosa, especialmente quando você está passando por um período de transformação emocional ou espiritual. Na linguagem do título, isso é frequentemente descrito como uma característica dos escolhidos de Thoth, cuja percepção é aguçada para estruturas, sinais e padrões. Thoth representa uma mente capaz de ler, observar e interpretar a realidade como se houvesse um roteiro por trás de tudo, não por vaidade, mas por sensibilidade. Nem todos conseguem perceber esse tipo de padrão, e isso não te torna melhor do que ninguém. Significa apenas que você está sintonizado em um nível que a maioria das pessoas nem sequer percebe que possui. A noite, para muitos dos escolhidos de Thoth, não é apenas descanso, é uma porta de entrada para a consciência, não em um sentido fantasioso, mas em um sentido amplificado, um momento em que as distrações diminuem e a mente perde o controle total. E então o padrão se torna mais claro, porque você finalmente tem espaço interior. Aqueles presos no ruído externo lutam no silêncio, mas o escolhido, por mais cansado que esteja, carrega dentro de si um chamado. Algo interior anseia por compreender, sentir, transcender a superfície. Se você está vivenciando padrões noturnos, a questão não é o que há de errado comigo, a questão é o que isso está tentando me mostrar. E essa mesma pergunta muda tudo. O que a escuridão extingue externamente, ilumina interiormente o escolhido de Thoth. Há uma razão muito simples para que tanta consciência se manifeste com mais intensidade à noite. Quando a luz diminui, sua mente para de ser bombardeada por estímulos constantes. Durante o dia, o mundo exige respostas rápidas: sons, telas, mensagens, trabalho, expectativas, trânsito, pessoas, ansiedade. Mesmo quando você está parado, sua atenção ainda é desviada para outros lugares. É como tentar ouvir um sussurro enquanto o mundo inteiro fala ao mesmo tempo. Para a maioria, isso é normal.
Mas para os escolhidos, especialmente os escolhidos de Thoth, o excesso pesa mais, porque Thoth simbolicamente representa a mente que percebe códigos e conexões. Não em um sentido superior, mas no sentido de ter um radar mais ativo para padrões, sinais e nuances. E quando há estímulos em excesso, essa capacidade de leitura fica obscurecida. Você sente isso no peito, na respiração, em uma fadiga que não é apenas física. E muitas vezes você nem sabe por quê. Você apenas sente que algo dentro de você ficou saturado. A vida moderna tem uma característica que poucas pessoas percebem. Ela é projetada para impedir que você descanse interiormente. A luz artificial prolonga o dia. As telas prolongam o fluxo de pensamentos. O ruído prolonga a ansiedade. Você se deita, mas sua mente continua a operar como se ainda estivesse em serviço. E os escolhidos de Deus sentem isso com mais intensidade, porque suas mentes não processam apenas o óbvio. Elas processam todo o ambiente ao redor, os silêncios entre as coisas, as tensões, as informações invisíveis que os outros não percebem. A noite muda o cenário. À medida que o quarto escurece e as distrações diminuem, o volume externo cai. O que estava originalmente dentro, mas oculto, começa a emergir. Não porque foi criado naquele momento, mas porque agora há espaço. E para aqueles escolhidos por Thoth, esse espaço revela padrões, linhas, redes, luzes rítmicas, uma organização ordenada onde antes havia apenas escuridão. É como se seu sistema interno finalmente estivesse livre para revelar o que estava oculto sob o excesso. Isso também explica porque, em muitos casos, você só percebe essas formas quando as luzes estão realmente apagadas e você desacelera. Durante o dia, sua mente está ocupada existindo em sociedade, respondendo, criando, adaptando-se. À noite, quando não há mais uma performance a ser feita, o que está dentro de nós se torna mais claro. E então você percebe que seu mundo interior não é vazio, ele é cheio de estrutura. Para os escolhidos por Thoth, a noite não é apenas o fim de um dia. Muitas vezes é o único momento em que você pode ouvir sua própria presença sem interferências. E quando você começa a entender isso, para de lutar contra a escuridão e começa a respeitá-la. Você cria uma transição, menos telas antes de dormir, menos barulho, mais cuidado, mais pausas. Não por superstição, mas por inteligência emocional. A escuridão não cria padrões, apenas os revela. E para os escolhidos por Thoth, a revelação é o início do caminho. Os padrões são únicos para cada pessoa, por isso não se manifestam da mesma forma para todos. Uma das primeiras coisas que os escolhidos percebem quando começam a prestar atenção a essas experiências é que ninguém vê exatamente a mesma coisa. Alguns relatam redes nítidas, quase uma malha bem organizada. Outros veem movimentos ondulantes. Outros ainda descrevem flores geométricas se abrindo e fechando. Algumas pessoas percebem símbolos claros. E há aquelas que não veem imagem alguma, mas sentem tudo em seus corpos. Pressão, vibrações, calor, expansão. Inicialmente isso pode ser confuso. A mente tenta comparar para determinar qual é a sensação correta. Essa comparação é natural, porque somos ensinados a buscar padrões idênticos em todos. Mas na linguagem simbólica de Thoth, isso não é um erro. É precisamente assim que ela foi projetada para funcionar. Thoth representa o conhecimento vivo, um tipo de conhecimento que se adapta ao receptor. Não se trata de uma compreensão rígida e uniforme. É um conhecimento que se molda à consciência do receptor. Assim, aqueles escolhidos por Thoth não recebem uma tela padrão. Recebem uma linguagem compatível com sua própria estrutura interna. Nenhuma forma é melhor. Nenhuma forma é mais evoluída. Nenhuma forma mostra alguém como mais escolhido do que outro. O padrão não exige desempenho. Não exige que você veja mais, melhor ou como qualquer outra pessoa. Ele se adapta ao seu sistema, porque forçar uma linguagem incompatível criaria choque, medo ou confusão. Simbolicamente, Thoth não ensina por imposição. Ele ensina através do movimento. E a companhia é muito diferente da tentativa de controle. O controle busca resultados. A companhia respeita o processo. O controle exige respostas rápidas. A companhia aceita o tempo. O controle cria tensão. A companhia cria espaço. Para aqueles escolhidos por Thoth, esta lição é fundamental. Porque Thoth não oferece conhecimento pronto. Ele oferece caminhos para a compreensão. Thoth não fala alto. Ele não grita. Ele não impõe. Ele se comunica através da compatibilidade. E a compatibilidade requer respeito pelo próprio ritmo. Quando o escolhido compreende isso, algo dentro dele se estabiliza. A experiência deixa de ser um mistério aterrador
e se torna uma comunicação silenciosa. Não é algo que o desestabiliza, mas algo que o leva para dentro de si. O padrão é único porque você é único, e isso não é um problema a ser resolvido. É isso que permite que a experiência se desenrole sem interrupções. Quando você aceita que Thoth fala com você de uma maneira que você consegue ouvir, o caminho se torna mais leve, mais claro e mais autêntico. O escolhido não precisa se parecer com ninguém, ele só precisa sentir o que sente, e isso em si já faz parte do ensinamento. Sinto como se estivesse sendo observado. Thoth desafia sua resposta. Em algum momento da experiência, muitos escolhidos relatam algo além de ver formas, luz ou padrões organizados. Um sentimento mais profundo emerge, difícil de descrever em palavras. Parece que o próprio padrão está olhando para você. Não como um olhar humano, não como alguém observando por curiosidade ou julgamento, mas como uma presença consciente. E nesse exato momento, algo decisivo acontece internamente. Dois caminhos se abrem claramente, medo ou admiração. Esse fechamento não é uma punição, é mecânico. O sistema humano não consegue manter uma percepção sutil quando entra em estado de ameaça. O medo cria ruído interno, e esse ruído interrompe a capacidade de ouvir. Para muitos, esse é o momento em que a experiência se desfaz, desaparece ou se torna caótica e incompreensível. Isso é perfeitamente compreensível. Fomos ensinados a reagir com medo àquilo que não podemos controlar. Mas para os escolhidos, a lição fundamental não está no medo, está na resposta consciente. Thoth, simbolicamente, representa uma mente treinada, um intelecto capaz de observar sem entrar em colapso. Ele não ensina a fugir, nem ensina o confronto agressivo. Ele ensina a presença. Este momento não parece ameaçar, mas revelar como você se relaciona com o desconhecido. Alguns reagem com medo, outros com reverência. Ambos são extremos que interrompem o processo. O medo interrompe o processo porque cria contração. A adoração também interrompe o processo porque cria projeção. Quando alguém começa a acreditar que o que está vendo é algo sublime que precisa ser adorado, a mente mais uma vez perde seu centro. Cria ilusão, cria dependência, cria desequilíbrio. Thoth não ensina o medo, nem ensina a adoração. Ele ensina o equilíbrio. Thoth, como símbolo do conhecimento integrado, não lhe dá respostas prontas nesta etapa. Ele observa como você reage. E essa reação diz mais sobre seu estado interior do que qualquer forma, símbolo ou fluxo de luz que você possa ver. O verdadeiro aprendizado aqui reside não no conteúdo da experiência, mas na sua atitude interior em relação a ela. Em última análise, Thoth não testa se você é especial ou não. Ele testa se você é firme. Ele não testa o que você vê, mas como você reage. E é essa reação que determina se o caminho se fechará ou continuará a se abrir em serenidade, profundidade e verdade. Intensificação, simbolização e orientação. Esse é o caminho daqueles escolhidos por Thoth. Com o tempo, muitos escolhidos começam a perceber que essa experiência não acontece de forma caótica ou aleatória. Há um movimento recorrente, frequente o suficiente para ser discernível. Primeiro, o padrão se fortalece, depois começa a assumir formas simbólicas e, finalmente, se transforma em orientação prática. Esta não é uma regra rígida, nem uma escada obrigatória que todos devem subir da mesma maneira, mas sim o caminho comum de muitos escolhidos pelo pensamento. O primeiro estágio costuma ser uma intensificação. Inicialmente, o padrão aparece de forma muito sutil, às vezes apenas nas sombras, às vezes dura apenas alguns segundos. Às vezes é tão sutil que você quase duvida se está realmente vendo algo. Mas quando você não entra em pânico e não tenta interromper a experiência, ela começa a se repetir. O que antes era raro começa a aparecer com mais frequência. Não porque algo externo esteja aumentando, mas porque sua percepção está se tornando cada vez mais refinada. Para aqueles escolhidos por Thoth, esse aumento de intensidade é como aprender a ouvir uma nova língua. Inicialmente, tudo soa como ruído. Então você começa a reconhecer padrões. O sistema interno aprende a manter essa frequência sem disparar estados de alarme. O corpo relaxa mais rapidamente. A mente oferece menos resistência e os padrões encontram espaço para se manifestarem com mais clareza. O segundo estágio é a simbolização. Em algum momento, os padrões não são mais apenas luz, movimento ou geometria abstrata, mas começam a assumir formas significativas. Para alguns, símbolos repetidos aparecem, para outros, imagens concretas. Para outros ainda, estruturas geométricas mais organizadas, quase uma linguagem visual.
Isso não significa que alguém esteja literalmente enviando mensagens. Significa que sua consciência começou a traduzir a percepção em algo tangível. O terceiro estágio é a orientação, e esta é a parte mais prática, porém também a mais exigente. Depois que a consciência é aguçada e reorganizada simbolicamente, algo começa a mudar na maneira como você toma decisões. Surge uma intuição mais estável, menos emocional, menos desordenada. Não é impulsiva, não é imaginária. É uma clareza simples que se manifesta diretamente no corpo. Isto é certo, aquilo é errado. Para os escolhidos por Thoth, essa orientação não se apresenta como comandos ou diretrizes. Aparece como consistência interna. Algumas escolhas começam a parecer pesadas, mesmo antes de quaisquer consequências externas surgirem. Outras escolhas trazem alívio. Mesmo quando são difíceis, o corpo responde. A mente reconhece isso, e ignorá-lo torna-se cada vez mais difícil. Em última análise, esse processo revela algo essencial. O caminho dos escolhidos por Thoth não é escapar do mundo, mas estar presente nele de forma mais plena. Não é acumular experiência, mas viver com maior autenticidade. O escolhido não é aquele que vê mais coisas. O escolhido é aquele que aprende a viver melhor a partir do que percebe. E quando essa compreensão se enraiza, o padrão deixa de ser um mistério e se torna um aliado silencioso na jornada de volta ao próprio centro. O verdadeiro perigo surge quando o ego rouba a coroa do pensamento. Aqui há um aviso essencial que precisa ser feito, especialmente para aqueles que se reconhecem como sensíveis, perceptivos e em processo de despertar. Nem todos os perigos neste caminho vêm do desconhecido, do padrão ou da própria experiência. O verdadeiro perigo surge quando o ego tenta usurpar a experiência e torná-la sua identidade pessoal. Quando isso acontece, a sabedoria se perde e simbolicamente é como se o ego tivesse roubado a coroa de Thoth. No simbolismo de Thoth, isso é um desvio claro. Thoth não representa poder pessoal exagerado, ele representa sabedoria, equilíbrio, moderação e responsabilidade. Thoth não é o deus da glorificação do ego, mas da mente que compreende limites, relacionamentos e consequências. Quando alguém usa a experiência para se colocar acima dos outros, essa pessoa não está mais caminhando na sombra de Thoth. O verdadeiro escolhido de Thoth não é definido pelo que vê, mas por como vive. Ele não coleciona visões como troféus. Eles não precisam convencer ninguém de nada. Pelo contrário, quanto mais autêntica for a experiência, mais simples, mais humana, mais atenta às próprias falhas e mais consciente do impacto das escolhas no corpo, nos relacionamentos e no meio ambiente. Quando uma pessoa começa a se isolar excessivamente, rompendo relacionamentos sem clareza, negligenciando o próprio corpo ou atividades básicas em nome de uma suposta missão nobre, é aí que se torna necessário parar. Não para seguir em frente, não para forçar, mas para parar, respirar, ajustar. Isso não é fracasso, isso é crescimento. Há sinais claros de alerta que não devem ser ignorados. Se a experiência lhe causa ansiedade constante, angústia mental, autoestima excessiva, medo, instabilidade emocional ou isolamento crescente, então algo está errado. Não porque o padrão seja ruim, mas porque a integração falhou. Espiritualidade sem ancoragem se torna desordem. E a desordem não é o caminho da consciência. É por isso que retornar ao básico é sempre um ato de sabedoria. Dormir o suficiente, alimentar-se de forma simples, manter uma rotina mínima, porém estável, cuidar do corpo, conectar-se com a natureza, manter a quietude, respirar, aprender a caminhar com essas coisas. Essas são as práticas simples dos escolhidos de Thoth. Se você deseja enfrentar essa experiência de forma equilibrada, segura e madura, o caminho começa com a simplicidade. Isso não é um detalhe insignificante. Este é o ensinamento de Thoth expresso em ação. Thoth nunca ensinou com pressa, excesso ou ostentação. Ele ensinou por meio da observação cuidadosa, do ritmo certo e da atenção sustentada. Portanto, não force a experiência, não tente desencadear nada, apenas crie as condições adequadas. Mas o ponto mais importante de tudo é a integração. Este é o verdadeiro teste dos escolhidos de Thoth. A experiência em si não é o objetivo. A questão central não é o que eu vi, mas que mudança na minha prática de vida isso me convida a fazer. Sem uma mudança concreta, a experiência se torna mera curiosidade, e a curiosidade não integrada não pode sustentar o caminho. Às vezes a integração é simples, como ir para a cama mais cedo, reduzir os estímulos noturnos, respeitar a própria fadiga, estabelecer limites em ambientes que drenam sua energia.
Outras vezes é mais profunda, como dizer uma verdade que foi evitada, mudar uma decisão inconsistente, encerrar um ciclo sem sentido. Thoth não fala para impressionar, ele fala para corrigir. O padrão não exige interpretação mística, ele aponta para a harmonia ou desarmonia. Ele sugere, não ordena. A decisão é sua, e isso é maturidade espiritual. O escolhido amadurece quando entende que uma expansão da consciência sem uma mudança de comportamento não pode ser sustentável. Quando a vida real ainda entra em conflito com o que o corpo e o intelecto já sabem, a experiência tende a se tornar desagradável. Ver o padrão não é um triunfo, não é o fim. É o começo de uma relação mais honesta consigo mesmo. Uma relação onde você aprende a ouvir sem se perder, a sentir sem exagerar, a se ajustar sem dramatizar. Simplesmente chegar a esse ponto diz muito sobre você. A maioria das pessoas prefere ignorar o que não entende, rotulando rapidamente e continuando a viver na distração. Os escolhidos de Thoth não podem fazer isso. Eles sentem, percebem e retornam ao mesmo ponto até encontrarem significado. Quando os padrões começam a emergir na escuridão, quando a mente desacelera e o mundo silencia, isso não acontece por acaso. É um convite não para escapar da realidade, mas para aprofundar seu relacionamento consigo mesmo. Ao longo de toda essa jornada, há uma mensagem central que se repete. O padrão noturno não é um erro, não é uma ameaça, e não é um privilégio cultivar a vaidade. É um sinal de sensibilidade. É um sinal de que, quando o excesso se dissolve, sua percepção interior encontra espaço para se manifestar. Para os escolhidos de Thoth, isso é natural, pois o símbolo de Thoth representa o tipo de mente capaz de ler o que está sob a superfície, sem pressa ou ilusão. Nada disso exige medo, nada exige adoração, e nada exige que você se sinta diferente em um sentido superior. Por outro lado, quanto mais autêntico o processo, mais ele exige humildade, equilíbrio e integração. O modelo não quer te tirar do mundo, ele quer te inserir mais plenamente nele. Ele quer que você viva com menos conflito interno, menos turbulência emocional e maior coerência entre o que você sente e o que você faz. A grande diferença reside não no que você vê, mas em como reage. Em pânico, o corpo se contrai e a experiência se torna desagradável. Em curiosidade calma, a percepção se reorganiza, não porque você invoca algo, mas porque você parou de resistir. Muitos dos escolhidos de Thoth gradualmente percebem que a noite não é a inimiga. É um espaço onde o controle se estabelece e a verdade interior pode emergir sem perturbações. Também fica claro que não existe um padrão único de experiência. Alguns veem linhas, outros veem grades, outros veem luz pulsante, outros veem símbolos e outros ainda sentem tudo em seus corpos. Thoth não fala com todos da mesma maneira, pois cada consciência tem sua própria linguagem. A comparação só cria ansiedade. Aceitar a própria maneira de perceber cria estabilidade, e a estabilidade é essencial para evitar que a experiência se torne caótica. Outro ponto fundamental é a cautela com o ego. O verdadeiro perigo nunca reside no arquétipo, mas na tentação de usar a experiência como identidade. Quando isso acontece, o caminho se perde. Os escolhidos de Thoth amadurecem quando se tornam mais simples, mais responsáveis e mais presentes. Eles se integram, não abandonam a vida real. Compreendem que um intelecto sem raízes se desequilibra. Em última análise, tudo converge na mesma direção, a integração. O arquétipo não é o objetivo, é o início de um retorno à presença, ao centro, à coerência. Convida a ajustes genuínos no ritmo da vida, nas escolhas, nos limites, na maneira de viver, sem ostentação, sem pressa, sem medo. Este é o verdadeiro caminho dos escolhidos de Thoth. Agora, quero ouvir você. Quando você fecha os olhos na escuridão, o que sente? Forma, luz, símbolo ou sensação corporal? Compartilhe algo da sua experiência nos comentários. Suas palavras podem ajudar outros escolhidos que ainda vivem isso em silêncio.